Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. Mais um tema bíblico, dessa vez princípios de saúde, né? As igrejas não ensinam, né? Não ensinam, fazem separação, parece que vivem no tempo da filosofia grega, né? Que faz separação entre corpo e alma, né? Que o corpo é mau e a alma é boa e etc. Quando na verdade nós somos uma alma, né? Nós não temos uma alma, como aprendemos também no tema 9. Interessante, e lá em Apocalipse 14, verso 7, temos um chamado, né, para temer a Deus e dar glória. Né? Entre muitas maneiras de glorificar a Deus, o apóstolo Paulo, por exemplo, inclui os hábitos de comer e de beber. 1 Coríntios 10, verso 31. Ele diz: quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Então, o cuidado da saúde física faz parte também do crescimento espiritual, até porque uma pessoa que está enferma, né, ela está debilitada, não pensa em outra coisa a não ser na cura. Né? Ela não adora a Deus por completo, por exemplo. Ela quer sair para fazer um evangelismo, ela quer ir para a igreja, né? Não pode. Por quê? Porque está debilitada. Então, mente e corpo, certo? Também estão intimamente relacionados. Né? Se eu estou bem espiritualmente, se eu estou bem fisicamente, mentalmente, né? Então eu estarei bem também espiritualmente, para me comunicar com Deus por meio do Espírito Santo que imprime as verdades na nossa mente. Por isso que a Bíblia, por exemplo, condena o consumo de bebida alcoólica, né? Porque entorpece a nossa mente e fica impossibilitando da gente enxergar a realidade como ela é. Então as Escrituras, elas apresentam princípios de saúde extremamente necessários para o viver cristão. Se você pegar o primeiro capítulo da Bíblia, você vai ver ali que Deus, ele deixou os alimentos naturais, vegetais, né? Uma dieta vegetariana para o seu povo, seus filhos. Né? Ele disse, verso 29 e verso 30 de Gênesis 1, disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento, e todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez, ou seja, até os animais, né? Ele deu também uma dieta vegetariana, mas com a entrada do pecado no mundo, né, tudo foi afetado e os animais passaram a ser também carnívoros. O ser humano, por exemplo, antigamente ele vivia muitos anos, né? 900 anos, 600 anos, 700 anos. Né? Depois Deus determinou com o dilúvio que o homem não viveria mais de 120 anos. Né? E isso vem se degradando. Chegou uma época que a humanidade, a média de vida dela era 60, 70 anos. Né? Por quê? Porque foi consumindo coisas que realmente prejudicassem o corpo. Né? Satanás, ele é o gênio do mal. Ele sabe como mexer na natureza para danificar a nossa saúde. Ele criou, por exemplo, a aguardente, né? Quando Deus criou a cana-de-açúcar. Ele criou o açúcar branco. Ele criou do puro suco da uva, ele fez o vinho, né? E as demais bebidas fortes, cerveja, tudo para danificar o ser humano, para que ele não pudesse ter a mente limpa para compreender as verdades espirituais. O consumo de carne, por exemplo, ele veio ser permitido por Deus depois do dilúvio. Né? Toda a vegetação estava destruída. Ele poderia ter feito um milagre ali, não fez, né? De restaurar tudo. Né? E isso ele só vai fazer realmente na volta de Jesus. Então ele permitiu que Noé se alimentasse de carne. Né? Obviamente que carne sem sangue. E Noé já fazia distinção entre animais limpos e impuros, como a gente vê em Gênesis 7, verso 2, de todo animal limpo levarás consigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos, um par, o macho e sua fêmea. Então, Noé, ele já fazia distinção, ele já sabia fazer essa separação, né? Porque tem gente que acha que
as coisas só ocorreram depois que Deus tirou o povo do Egito, mas não. Essas regras de saúde, os 10 mandamentos, já haviam sido estabelecidos, principalmente os 10 mandamentos no tocante ao pecado, né? Antes do pecado já estavam estabelecidos os 10 mandamentos. Lá em Levítico 11, verso 47, em todo o capítulo 11 de Levítico, na verdade, quando Deus dá ali as leis de saúde, na realidade Deus, ele não queria, né, digamos assim, que o povo se alimentasse de carne, mas já que o povo era rebelde e queria carne, como conhecemos a história, né, o povo pedindo carne, queria voltar para o Egito e etc. Então Deus permitiu e aí deixou essa lei, né? Em Levítico 11, resumindo para não ler todo o capítulo, é dito, né? Esta é a lei dos animais e das aves e toda alma vivente que se move nas águas e toda criatura que povoa a terra, né? Para fazer diferença, Levítico 11, verso 47, para fazer diferença entre o imundo e o limpo, entre os animais que se podem comer e os animais que não se podem comer. Por exemplo, aqui no Brasil é muito consumido frutos do mar, né? Como camarão, talvez seja o mais consumido, e também a carne de porco, certo? Mas é extremamente proibido na Bíblia, e Deus o chama de abominação. E tem gente que coloca as suas interpretações fantasiosas, dizendo, por exemplo, que Jesus purificou o porco, quando você não vai ver em nenhum lugar na Bíblia os apóstolos fazendo uso de carne de porco ou de rato. Quando a gente vai lá para Isaías, por exemplo, Isaías 65, Deus repreendendo ali o povo, ele diz o seguinte, Isaías 65, verso 3: povo que de contínuo me irrita abertamente, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos, que mora entre as sepulturas e passa as noites em lugares misteriosos, come carne de porco e tem no seu prato ensopado de carne abominável. E quando vai para Isaías 66, falando no contexto do juízo, ele diz a partir do verso 15: porque eis que o Senhor Jeová virá em fogo e os seus carros como um torvelinho para tornar sua ira em furor e a sua repreensão em chama de fogo. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor Jeová em juízo com toda a carne, e serão muitos os mortos da parte do Senhor Jeová. Os que se santificam e se purificam para entrarem nos jardins após a deusa que está no meio, que comem carne de porco, coisas abomináveis e rato, serão consumidos, diz o Senhor Jeová. Então não tem nada de purificar o porco, certo? Porque é abominável ao Senhor. Inclusive lá em Apocalipse 18, obviamente o contexto aqui não é lei de saúde, é a queda de Babilônia, mas é escrito lá no verso 2, Apocalipse 18, verso 2: então exclamou com potente voz dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Por que ave imunda e detestável? O que é que teria de mais nas aves, né? Se não fosse para alimento. Porque para alimento é que ela é chamada de ave imunda. Lá em Ezequiel também, capítulo 22, falando das abominações do povo de Israel e repreendendo ali os sacerdotes, Deus vai dizer o seguinte, Ezequiel 22, verso 26: os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo. E dos meus sábados escondem os olhos, e assim sou profanado no meio deles. Então, a clara advertência contra esses sacerdotes que não guardam a lei de Deus, que não fazem diferença entre o animal imundo do limpo, entre o santo e o profano, colocando profanação dentro da igreja, e esconde os olhos do dia de sábado. Então tem uma séria reprovação. Aqui você vê a dieta original do Éden, você vê uma coisa dessa, já dá água na boca, certo? Você vê o que Deus permitiu, embora hoje esteja extremamente perigoso nos alimentarmos de peixe, mesmo aqueles que são aprovados pela Bíblia, né? Que tem escama de barbatana,
E até as galinhas, a não ser que você crie a sua galinha na sua casa, também porque as galinhas a gente sabe hoje que toma injeção para estar colocando, sei lá, 30 ovos por dia, né? A vaca da mesma forma, né? O leite foi feito para o bezerro, né? O leite do ser humano é o leite materno, né? Não o leite de vaca. E hoje tem leite em pó e etc. E é uma briga muito grande para a gente conseguir se libertar do açúcar e desses tipos de alimentos que só fazem mal à nossa saúde. Mas não é pecado de fato você se alimentar desses alimentos, né? O problema é que hoje, no mundo que vivemos, toda a natureza, a criação, né, os animais, as doenças dos animais, né, estão passando para o ser humano. E aqui nem se fala, né? Droga, bebida alcoólica, entorpecente, realmente isso é proibido pela palavra de Deus. Em Provérbios, por exemplo, no capítulo 23, falando do vinho, mas o princípio se aplica para outras substâncias, né, que não é relatado aqui, como cerveja, bebida quente, que é a cachaça, vodka, whisky, o cigarro, a maconha. Então é dito o seguinte, Provérbios 23, verso 29 ao 35. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se coa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como um basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas, e o teu coração falará perversidade. Serás como o que se deita no mar e como o que se deita no alto do mastro. E dirás, espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. E assim mesmo a vida do viciado, né, em álcool ou em algum tipo de droga, ele vê realmente coisas esquisitas, vê o que não deve, começa a achar, de repente, está numa festa, achar que uma mulher está dando sinais, né, que está querendo alguma coisa com ele, termina se envolvendo com mulher errada, né, falará perversidades, porque a pessoa quando está embriagada ela fala realmente muita bobagem, né, e no final das contas ele pensa que não vai mais beber, mas quando ele se levanta que passa a ressaca, o efeito da droga, né, ele vai querer realmente beber novamente. Então, além do mais, prejudica a nossa mente, prejudica o nosso entendimento das Sagradas Escrituras e das coisas espirituais, assim como também o alimento, né, que prejudica também a nossa saúde. Em Provérbios 20, verso 1 é dito, o vinho é escarnecedor e a bebida forte é alvossoradora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. E aí vem o princípio, né? 1 Coríntios, capítulo 6, Paulo diz o seguinte, por que devemos, por exemplo, cuidar do corpo e nos abster desse tipo de comida, né? De alimento impróprio, alimento impuro. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Como é que eu posso glorificar a Deus? Me prostituindo ou botando para dentro do meu corpo alimento que vai apenas prejudicar a minha saúde. O café, por exemplo, é uma droga, é um estimulante, não faz bem para a saúde, né? Pode alterar a pressão sanguínea, pode ataque cardíaco, dá ansiedade, prejudica o sono. Aqueles que se viciam no café, eles não podem passar 2 dias sem café, que dá logo dor de cabeça. Então, é um alimento que só faz prejudica nossos ossos, é o principal causador de câncer de pâncreas. Esse câncer, quando é descoberto, 97% de chance da pessoa vir a óbito. Então, para que eu vou tomar uma coisa dessa? Da mesma forma, um refrigerante, que não nos traz benefício nenhum, e é o alimento, ou como muitos nutricionistas costumam dizer, o elemento mais cancerígeno do mundo. Então, para que eu vou estar consumindo algo que vai me trazer males, né? Não vou estar glorificando a Deus
de jeito nenhum com isso. Em Êxodo capítulo 15, temos o desejo de Deus para o seu povo, né? Porque Deus, ele deseja que tenhamos saúde. Mas para isso temos que fazer também a nossa parte. Êxodo 15, verso 26, Deus diz: E disse: Se ouvires atento a voz do Senhor Jeová, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor Jeová, que te sara. Aleluia. E eu já vi, né, pelo menos alguns estudiosos falarem sobre as doenças que os egípcios tinham. Diabetes, por exemplo, antigamente não sabia o nome da doença, né? Mas através de estudos perceberam que eles tinham diabetes, que eles tinham cárie. Então veja a preocupação de Deus para com seu povo. E lá na terceira carta de João também, no verso 2, ele diz o seguinte: Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então, da mesma forma que a nossa vida espiritual é próspera, assim também Deus quer que nossa saúde seja próspera. E em Atos 17, há um conselho, né, ou uma boa notícia para aqueles que até hoje se alimentaram, né, de porco, por exemplo, e não sabia que estavam cometendo pecado contra Deus. É dito o seguinte lá em Atos 17, verso 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Portanto, Deus perdoa nossos pecados. Eu, por exemplo, quando soube que Deus não se agradava de carne de porco, imediatamente eu abandonei, né? Porque eu não quero atrair doença e nem muito menos pecar contra Deus e perder minha salvação. Tiago 4, verso 17. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Agora que você sabe que tem que cuidar do seu corpo, então você tem uma responsabilidade perante Deus. Quer ter saúde, quer que Deus lhe abençoe, então não peque mais contra Deus. Você ingerindo esse tipo de comida, carne com sangue, por exemplo, que é proibido também na Bíblia, carne com gordura, muita gente come charque, que é uma desgraça para a saúde. Então agora que você já sabe, você não vai continuar se envenenando e ferindo assim, por exemplo, o 7º mandamento que diz: não matarás. Portanto, nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Temos que fazer nossa parte para ter mais saúde e queremos, né, que a partir de hoje nos alimentar de acordo com o ensino bíblico. E isso vai nos trazer benefícios não apenas para o nosso corpo, mas para a nossa mente, né? Como foi Daniel, por exemplo. Daniel rejeitou os manjares do rei e ficou com a alimentação apenas vegetariana, e isso o tornou 10 vezes mais sábio, e com isso ele foi dotado, recebeu o dom de Deus de interpretar sonhos e visões. A Bíblia fala de animais imundos e de animais limpos. O animal limpo, lá em Levítico, ele rumina e tem um casco dividido em dois. Nós não lemos os versos para não ficar muito longo o vídeo. O uso da carne foi permitido após o dilúvio e dos peixes dos mares podemos usar somente os que têm barbatanas e escamas, né? Não faz parte do estilo de vida cristão usar bebidas alcoólicas, nem nenhum tipo de droga, nem cafeína e nem refrigerante. Nosso corpo é o templo e morada do Espírito Santo. O ideal é que voltemos ao regime alimentar original prescrito por Deus no Éden. E aqui temos alguns princípios de saúde, né? Na verdade, são os 8 remédios naturais
que disso já falava a profetisa Ellen White. Deixou livros falando sobre saúde, o mais famoso é o Conselho sobre o Regime Alimentar, e ela falava sobre isso já, e hoje a ciência comprova, né? Luz solar, diz aí que aumenta os glóbulos brancos e vermelhos do sangue e ajuda a fixar o cálcio e o fósforo nos ossos. Ar puro, as células precisam de oxigênio. Os glóbulos vermelhos transportam para o corpo o oxigênio necessário às células. É muito difícil a gente encontrar por onde a gente vive, não é isso? E fazer os exercícios respiratórios também para a melhor função do pulmão. Temperança, não consumir alimentos imundos, drogas nem estimulantes, né? Por exemplo, aquele energético, né? Não devemos consumir também. Guaraná em pó também não devemos consumir, né? Porque tem ali a cafeína. Exercício físico, né? Que tonifica os músculos, acalma os nervos e ajuda a circulação. Combate até a ansiedade também. Recomenda-se fazer atividade física regular, de preferência também ao ar livre, com o peso do próprio corpo. Os adultos necessitam de 8 horas diárias de sono para relaxar os músculos, nervos e mente. É importante ter horas de descanso. Água, né? 3/4 do corpo são compostos de água. Serve de veículo para levar alimentos às células e veículo na eliminação dos detritos. Os rins filtram 170 litros de impurezas do sangue cada dia. Alimentação saudável, maior consumo de frutas e verduras, menos gordura, sal e menos açúcar e condimentos. Então, recapitulando: luz solar, ar puro, temperança, exercício físico, descanso, água e alimentação saudável, né? Dizem que 2 a 3 litros de água por dia. E a temperança, uma coisa que ajuda muito também você a ter o domínio próprio, é você fazer o jejum. As toxinas que não saem através da urina e das fezes, que não saem por meio do exercício físico, elas são eliminadas através do jejum, porque o jejum rejuvenesce as células e lhe dá poder também para você vencer qualquer pecado, porque foi um mecanismo usado por Deus, que Deus nos deixou para nos aproximarmos dele e assim recebemos poder que vem dele para superar e vencer qualquer pecado. E o mais importante de todos, confiança em Deus. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. Salmo 103, verso 3 e Êxodo 23, verso 25. E falando em Ellen White, o próximo tema que iremos estudar é exatamente o dom de profecia. Que Deus seja louvado, que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.